bom dia Margarida, bom dia a todos. E agradecer, obviamente, à Câmara do Comércio a oportunidade de podermos estar aqui convosco hoje a falar sobre o tema dos desafios da cibersegurança industrial. Ora, quem é que nós somos? Nós somos a S21Sec. Nós só trabalhamos com cibersegurança, não trabalhamos em outras áreas do IT. Nascemos em 98, também por uma série de aquisições acabamos por estar no mercado há mais de 30 anos, sendo que até o final do ano passado nós éramos parte de um grupo português e em outubro acabámos por ser adquiridos pelo Grupo Thales, grupo francês na área da indústria e que tem também uma divisão de ciberdefesa. Ciberdefesa é essa que faz e consegue potenciar-nos para que estejamos presentes em cerca de 50 países por todo o mundo. Somos, neste momento, um grupo com mais de 4.000 especialistas na área de cyber. Temos equipas de consultoria espalhadas por todo o mundo. Consultoria essa que acaba por ajudar aqui os nossos clientes naquilo que é a implementação das áreas das componentes de cibersegurança nas suas indústrias. Temos 9 centros de cibersegurança espalhados por diversos países, não só na Europa, mas também em outros locais do mundo. E contamos com 11 Cyberlabs, onde conseguimos simular uma série de situações análogas àquilo que são os ambientes dos nossos clientes e onde nós podemos preparar então aquilo que são as soluções que implementamos em casa do cliente, de acordo com aquilo que são as suas necessidades e as particularidades do seu negócio. Falar-vos aqui um pouco sobre aquilo que nós temos visto nos últimos anos em relação àquilo que são as ameaças para os ambientes industriais. A S21Sec publica o seu reporte de 6 em 6 meses, onde indica aquilo que são as tendências em termos de ataques no mercado. Aquilo que nós temos visto o ano passado foi que, efetivamente, houve uma série de ataques onde alguns grupos bem conhecidos desta área do cibercrime estiveram presentes, sendo que algo que nos tem despertado a atenção é de que os ataques que eram muito perpetrados dentro da área tecnológica começaram a ter também aqui uma preponderância grande dentro daquilo que é a área industrial. Como vocês podem ver, os números começam a se aproximar entre os ataques às áreas industriais sobre aquilo que eram tipicamente os números dos ataques à área tecnológica. Sobre o panorama mundial, aquilo que temos visto, e isto são números apenas de ataques relacionados com a área industrial, é que as zonas mais visadas do mundo são a América do Norte e a Europa, sendo que começam a existir alguns ataques com alguma relevância na zona da Ásia. Os setores cada vez mais alvo destes ataques são essencialmente a indústria da transformação, mas depois também indústrias como a da energia, a área farmacêutica e o óleo e o gás, pela sua preponderância em termos daquilo que é a economia dos países. Também em termos de plataformas que são utilizadas para fazer estes ataques, aquilo que ainda vemos é uma preponderância de ataques que provêm de plataformas que são utilizadas ao nível do IT, mas que de alguma forma conseguem utilizar e chegar às redes de industriais das empresas. Os grupos mais ativos na Europa são estes que aqui mencionamos e que são grupos bastante direcionados para alguns setores.
Aquilo que é do conhecimento geral é que os primeiros ataques registados e bem documentados nesta área do ICS começam em 2010 com os ataques às centrais de urânio do Irã, com um malware chamado Stuxnet, sendo que não tem havido grande evolução nos últimos anos sobre este tipo de ataques muito específicos para as áreas de ICS. No entanto, aquilo que nós vimos o ano passado foi o aparecimento de uma plataforma de malware chamada Pipedream, que combina alguns aspectos de outras plataformas que tinham sido testadas em ataques em anos anteriores e que começam a ter aqui um foco muito específico sobre a área industrial, sendo aqui plataformas desenvolvidas apenas para ataques direcionados nestas indústrias e capazes de serem altamente disruptivos e destrutivos naquilo que são as áreas da indústria. Esta plataforma é uma plataforma que é muito semelhante a uma plataforma que é muito utilizada para a segurança ofensiva na componente do IT, chamada Metasploit, e acaba por trazer aqui esta particularidade de ser modular e de poder ser utilizada em conjunto com outro tipo de malwares desenvolvido por outros grupos que utilizam esta plataforma para poder fazer ataques às diferentes indústrias. Passando aqui àquilo que são, no nosso entender, os principais riscos nos sistemas OT, o cenário que nós temos encontrado da nossa experiência é que, efetivamente, começa a haver aqui uma procura das indústrias sobre a securização daquilo que são as suas redes, os ambientes, por necessidades de comunicação com o exterior, acabam por interligar as redes de OT com as redes de IT, e isso acaba por trazer aqui uma capacidade de remotamente se poder entrar nessas redes, seja por questões de gestões centralizadas, de acessos de suporte por parte dos nossos parceiros àquilo que são os sistemas que estão a operar dentro das nossas redes e acaba por trazer aqui um risco adicional àquilo que são as infraestruturas que operam nestas redes industriais. Também, cada vez mais, temos visto, e especialmente decorrente desta guerra que se verifica na Europa, uma pressão cada vez maior por parte da União Europeia em gerar regulamentação para garantir que algumas redes industriais, especialmente aquelas que dizem respeito a infraestruturas críticas para os países, para terem níveis mínimos de segurança implementadas nas mesmas, para se saber quais é que são os estados de cada uma destas redes. Da mesma forma, também tentamos fazer aqui um pouco com que os nossos clientes entendam quais são alguns dos cenários de riscos que poderão enfrentar se nada fizerem para proteger as suas infraestruturas de ICS. Isto é especialmente importante quando os responsáveis destas redes têm ou experiência em IT, mas não têm muita experiência nas componentes industriais, ou vice-versa, quando são muito experientes naquilo que são as redes industriais, mas estão a começar a dar os seus primeiros passos naquilo que tem a ver com a segurança cibernética. Alguns dos tipos destes ataques que têm acontecido nos últimos tempos são ou ataques de negação de serviço, através das operações ICS, onde se podem bloquear fluxos de informação nessas redes, o que é especialmente importante em processos que funcionam em tempo real,
E isto também é um risco que pode advir de implementações incorretas de tecnologia de cibersegurança quando se está a fazer segregação de redes IT e não se conhece bem este tipo de ambientes. Também os ataques à integridade das informações enviadas aos operadores de sistemas para disfarçar aqui alterações não autorizadas ou fazer com que os operadores iniciem ações inadequadas com efeitos negativos sobre as linhas de produção. Outro dos vetores de ataque que temos visto é ataques à integridade relacionados com alterações não autorizadas em instruções ou em pontos de ajuste ou limites de comandos ou alarmes que estão relacionados com algumas das linhas industriais e que depois podem causar danos aos equipamentos ou paragens de emergência nesses equipamentos, e isto obviamente tem repercussões sobre aquilo que são as capacidades de produção das indústrias. Também ataques contra sistemas de segurança que eventualmente podem resultar em perdas de vidas humanas ou em catástrofes ambientais ou até em danos críticos a máquinas, robôs, que são investimentos bastante avultados por parte das indústrias naquilo que é a dotação do seu negócio. As plataformas de ICS também podem ser infectadas com malware, por exemplo, com ransomware, com todos os efeitos que isso traz para o nosso negócio. Antigamente era habitual que estas redes industriais estivessem completamente isoladas. Hoje em dia, cada vez mais existe conectividade dessas redes com as redes de IT, trazendo aqui uma exposição à internet, onde estas conectividades acabam por trazer caminhos que antigamente não existiam e que hoje, ao serem integrados em redes de IT, se pode não conhecer muito bem como é que estes caminhos estão abertos e a que é que dão acesso. As segregações destas redes industriais muitas das vezes nem sequer existem, são redes planas, são redes que não foram construídas para terem aqui componentes de segurança que façam o controlo das comunicações destas redes, e isso facilita com que, após alguém com más intenções entre na nossa rede, possa ter acesso a tudo aquilo que são os ambientes industriais. Também é realidade que muitos destes sistemas de controlo das redes industriais são equipamentos com sistemas operativos antigos, que já estão desatualizados, que nem sequer podem ser colocados com sistemas operativos mais recentes ou com patches que possam eliminar algumas das deficiências que esses equipamentos têm, porque isso poderia, de alguma forma, afetar aquilo que são os contratos de manutenção que nós temos com alguns dos fabricantes, que não nos permitem que possamos fazer atualizações sobre esses equipamentos de gestão de alguns dos sistemas. As debilidades também nos protocolos ICS, por não serem protocolos que visavam a segurança, são protocolos que visam a produção, que muitos deles nem sequer têm qualquer encriptação, nem utilizam encriptação, foram concebidos para elementos de produção e não para securização destas comunicações entre os centros de comando e os sistemas industriais. Mais riscos e vulnerabilidades que existem nestas redes, a falta de sensibilização, e eu diria que aqui é transversal, não só para a componente industrial, mas mesmo para, de uma forma geral, para todas as empresas. Existe
uma necessidade de sensibilizarmos aquilo que são os nossos colaboradores para terem comportamentos quando estão ligados nas nossas redes, sejam de IT, sejam industriais, de forma a que não possam perigar aquilo que são as conectividades que existem nestas redes, por forma a evitar que possam trazer, através da ligação dos seus endpoints às redes, algum tipo de malware que possa afetar estes sistemas. E também, de uma forma geral, há outras debilidades nestas redes industriais que são habituais. Passwords partilhadas entre equipas que fazem as mesmas funções e que trabalham muitas vezes por turnos, tendo de aceder aos mesmos tipos de equipamentos. Componentes como os acessos remotos de terceiras partes que têm de entrar nas nossas redes, e isso vimos muito começar a acontecer a quando do Covid, em que os nossos parceiros que fazem a assistência remota dos equipamentos terem de entrar remotamente para fazer atualizações ou ajustes nesses equipamentos. Ter também aqui alguns dos sistemas, passwords que foram implementadas por defeito e que são aquelas que, tendo acesso a alguns manuais dos equipamentos, se as mesmas não foram alteradas, se mantêm e que podem dar acesso a quem esteja presente na nossa rede, de poder alterar alguns dos parâmetros destes controles industriais. O que é que também nos temos deparado em termos de algumas debilidades das organizações? A falta de documentação, a ausência aqui de processos ou procedimentos, ou pelo menos não tanto a ausência, porque obviamente que esses processos existem, mas muitas das vezes estão na cabeça das pessoas e deveriam de estar documentados para que, na ausência de quem conhece bem estes processos, isso não tenha uma afetação negativa naquilo que são o dia-a-dia das empresas. Também um desconhecimento sobre aquilo que são as redes e cada um dos componentes dessas redes, para que quando se façam atualizações desses componentes se garanta que tudo vai continuar a funcionar e da melhor forma, e que não haja aqui alguma dependência sobre alguns equipamentos que estão instalados nas redes e que, por desconhecimento ou por alguma falha nos mesmos, seja afetadas as redes dos ambientes industriais. Componente de sistemas, já falámos um pouco sobre ela. Existem sistemas que, pelas suas características muito particulares, não podem ser atualizados, não podem sofrer patches de segurança, nem sequer têm qualquer hardening em termos de proteção sobre estas consolas de gestão. Também aqui, devido àquilo que é o Decreto-Lei 65/2021, que afeta algumas destas indústrias, é necessário que se faça um report ao CNCF todos os anos sobre aquilo que é o inventário de ativos que estão ligados nestas redes, sendo que para muitas empresas torna-se difícil conhecer com exatidão aquilo que existe de equipamentos ligados nestas redes. Aqui podemos fazer uso de algumas tecnologias de alguns dos nossos parceiros, onde de uma forma proativa nós conseguimos perceber quais é que são todos os ativos que estão ligados nestas redes e poder ajudar as empresas a facultar estes reportes para o CNCS. Por fim, aquele que é o ponto fraco de uma forma geral em todas as empresas, não apenas no ambiente de ICS, e que são as pessoas. Continua a existir aqui
uma falta de consciencialização sobre aquilo que é a cibersegurança, muitas vezes não apenas naquilo que é o seu papel como funcionário de uma empresa, mas também, e vemos esses casos muitas vezes comentados na televisão e nos meios de comunicação, em que as pessoas, não tendo esta consciencialização sobre aquilo que é a cibersegurança, acabam por, até na sua vida pessoal, cometer alguns erros que depois as podem afetar, aqui muito, às vezes, ligadas com aquilo que são, por exemplo, a banca eletrónica. Também a componente de formação específica em cibersegurança industrial é algo que nós temos visto que ainda está em falta, até mesmo por parte das empresas de cibersegurança. Não há muitas empresas de cibersegurança que tenham conhecimentos e experiência de atuação em ambientes industriais. São ambientes que têm diferenças abismais sobre aquilo que são os ambientes dos ITs e que qualquer repercussão negativa sobre estes ambientes, obviamente que traz ou pode trazer a paragem daquilo que são as indústrias e, obviamente, a produção é algo que em muitas destas empresas acaba por funcionar 24/7 e não pode parar, não pode ter aqui disrupções de serviço. Em termos de maturidade daquilo que é a cibersegurança nos ambientes OT, é um caminho. É um caminho que se vai fazendo aos poucos e poucos. Não é algo que se possa implementar completamente de uma única forma. Há aqui passos que têm de ser dados e que vão contribuindo para aquilo que é a maturidade das empresas naquilo que diz respeito à cibersegurança. Não é possível saltar aqui algumas destas fases. Quando nós falamos, por exemplo, de testarmos aquilo que é as componentes de cibersegurança que estão implementadas em empresas, nós não podemos fazer alguns exercícios, por exemplo, como Red Teams e Blue Teams, numa empresa que ainda está num estágio inicial e que não tem ainda sequer segregação das suas redes, não tem elementos ativos que possam controlar aquilo que são os acessos, não tem ainda segregação daquilo que são os acessos remotos dos diferentes parceiros que fazem assistência às suas redes. Portanto, é algo que leva o seu tempo, que se vai implementando de acordo com aquilo que são os riscos que são inerentes a cada cliente e à especificidade do seu negócio, e que se vai percorrendo de acordo com aquilo que é um framework que a S21Sec pode ajudar as indústrias a implementar nas suas empresas. A componente de formação é, obviamente, uma das componentes-chave, é algo que nós facultamos às empresas de forma a sensibilizar todos os colaboradores sobre aquilo que são os riscos de cibersegurança, perceber como é que se devem comportar quando estão ligados nas redes das empresas, o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer, o que é que pode trazer riscos para as empresas e também perceber aqui aquilo que são os procedimentos internos de cada uma das organizações e aquilo que é a política de segurança que deve ser instituída ao nível da empresa, de forma a que os colaboradores também saibam ou possam saber aquilo que são os guidelines de cada uma das organizações em relação a este tema da cibersegurança. Outro tema que é importante e que é uma das primeiras fases na implementação de segurança nas redes industriais é começar por fazer a segmentação das redes, perceber aqui quais é que são as necessidades da indústria, perceber os problemas inerentes a cada um dos clientes e adequar a solução técnica àquilo que são as necessidades
muito customizadas de cada um dos clientes. Há algumas tecnologias que são mais fáceis de implementar e que, de alguma forma, são mais latas sobre aquilo que é o ambiente de qualquer um dos clientes. Estamos a falar, por exemplo, de firewalls, em que se vai fazer não só a segmentação, mas também o controle de acessos inerente a cada uma das componentes das diferentes subnets que existem dentro de cada uma das organizações. Estamos a falar, por exemplo, também de sondas que são capazes de detectar aquilo que se passa em alguns dos troços de rede, analisar essas comunicações e perceber se existe ali algum padrão nessas comunicações que possam indiciar que existe um incidente ou um evento que possa levar a um incidente dentro destas redes. E perceber também aqui que é algo que é extremamente importante, é que exista uma monitorização daquilo que são as redes, sejam de IT, sejam de OT, para que se possa perceber o que é que está a gerar eventos dentro destas redes. Isto para que, ao colecionarmos todos esses eventos, possamos analisá-los e possamos perceber que alguns desses eventos são anomalias, e se dentro dessas anomalias podem resultar naquilo que seja uma paragem de uma linha de produção ou um incidente mais grave que possa levar a outro tipo de impactos dentro das nossas organizações. Para isso, uma das soluções é realmente a implementação de SOCs. SOCs são Security Operation Centers, são centros de operação de segurança, onde nós fazemos a monitorização de tudo aquilo que são os processos que estão a operar dentro da indústria, dentro de cada uma das organizações, perceber também da coleção daqueles eventos que estão recolhidos das diferentes plataformas que estão implementadas nas redes dos clientes, quais é que são os eventos que são importantes para o negócio, importantes para o setor de regulação, em que nós possamos ter de gerar alguns reportes para casos de necessidade de obediência a algum regulamento, a alguma norma, alguma norma específica que tenha, que nos exija o reporte desses elementos, e depois gerar alguns use cases específicos para que, se algo de diferente daqueles tráfegos padrão exista, então nós possamos ser alertados e possamos fazer a mitigação desses eventos antes que eles se tornem num incidente. Para isso também, e nos últimos anos, cada vez mais, a componente de IT tem aprendido com a componente de industrial, na forma de tentar automatizar alguns destes processos, seja por construção de processos mais eficazes, seja por utilização de algumas tecnologias, por forma a automatizar aqui alguns destes processos de análise, de forma a ser-se mais eficaz e mais rápido na identificação daquilo que podem ser os incidentes que sucedem nas redes dos clientes. Por último, no caso de um incidente, como é que se pode ajudar as empresas, que muitas delas nem sequer têm grandes recursos ao nível das equipas de IT, e quando têm estas equipas de IT, muitas delas não estão vocacionadas para aquilo que é a resolução de incidentes. Então, a S21Sec tem uma área de negócio que, no caso de um cliente ser alvo de um incidente de segurança, os pode ajudar a recuperar o mais rapidamente possível aquilo que é o seu negócio, aquilo que são as suas linhas de produção, atuando com as suas equipas, sejam on-site, sejam de forma remota,
para recuperar o mais depressa possível as questões relacionadas com incidentes. Sobre a componente de ICS em específico, que é uma unidade própria dentro da S21SEC, são equipas muito dotadas de conhecimentos e experiências em ambientes industriais, que atuam em todo o mundo e que têm uma especificidade muito grande para aquilo que é, obviamente, a sensibilidade deste tipo de ambientes. São ambientes muito particulares e para os quais estas equipas têm de estar dotadas não só de know-how, de experiência, mas também onde têm uma série de certificações, obviamente, para este tipo de ambientes, que são ambientes muito particulares, muito específicos e que, mesmo quando dentro do mesmo setor, acabam por ter características muito diferentes entre até competidores diretos dentro desses setores. E com isto eu termino a minha apresentação e coloco-me à vossa disposição para responder quaisquer perguntas que vocês tenham. Não sei, Margarida, do teu lado, se queres dar mais alguma palavra. Vou fazer aqui um compasso de espera para ver se temos alguma questão. Pronto, então o webinar, como eu já referi, o webinar vai ficar disponível no YouTube da CCP, onde depois podem rever. Queria agradecer pelo excelente contributo e agradecer também a todos os participantes. Entretanto, acho que temos aqui uma questão do Guilherme Lopes a perguntar se seria possível ter o contacto. Sim, como podem ver no ecrã, nós temos um site onde dispomos depois dos contactos, de acordo com aquilo que são as vossas necessidades. Nós temos diferentes business units, umas mais vocacionadas, por exemplo, para a componente ofensiva, onde se fazem testes sobre essas redes para aferir da segurança das mesmas. Temos unidades de consultoria para ajudarem os clientes a perceber, dentro das suas particularidades, quais é que são as melhores soluções para adotar nos seus ambientes. Temos áreas como a implementação de projetos onde se fazem a implementação de cada uma destas soluções nos ambientes industriais. Eu posso também deixar aqui o meu contato dentro daquilo que é a S21SEC. Ora, quer num caso, quer no outro, para que possam falar connosco e abordarmos os temas relacionados com a segurança industrial ou outros, porque por vezes também, apesar das organizações serem componentes essencialmente industriais, também têm as componentes de TI e às vezes securizar uma rede acaba por ter repercussão direta naquilo que são as outras redes, no caso de elas estarem interligadas. Pronto, penso que não temos mais questões. Queria agradecer uma vez mais a todos os participantes e ao José por este contributo. Com toda a certeza, e se houver oportunidade, teremos muito gosto em trabalhar novamente convosco para podermos fazer aqui algum awareness sobre estes temas da cibersegurança industrial. Muito obrigada. Obrigado do comércio e obrigado a todos vós. Obrigada, bom dia. Obrigado e um bom dia.